Olá, nós estamos na terceira semana desse segundo trimestre da nossa lição da Escola Sabatina, que tem como tema geral nesse trimestre alusões, imagens e símbolos, mas o título dessa semana é Imagens do Casamento e hoje nós estamos na terça-feira e o título do tema desse dia é A Esposa Prostituta de Oséias. Forte esse título e forte essa história, essa experiência que compõe o primeiro livro daquilo que nós chamamos de profetas menores, que não são menores na importância do seu conteúdo, mas os livros são pequenos, a partir de Daniel, que é o último dos profetas maiores, porque o livro é maior em conteúdo. Nós começamos uma sequência, então, de livros pequenos e Oséias encabeça essa sequência, essa lista. E é interessante que Deus faz um pedido para esse profeta que é uma das coisas mais estranhas que Deus já pediu. Pedir para alguém casar com uma prostituta. E o mais impressionante é que ele aceitou. E isso, para mim, é uma grande lição de submissão a Deus que esse homem teve. E Deus pediu isso para ele para beneficiar a gente, porque através desse relacionamento, Deus estaria ensinando uma grande lição de amor incondicional, podemos dizer assim, para com o nosso cônjuge. E é assim que ele agiu com aquela que ele escolheu para ser a sua esposa. Ele escolheu Israel para ser a sua esposa. E agora, ao pedir para Oséias casar com a prostituta, Deus usa a experiência ali da traição que a prostituta acabava realizando em relação ao seu esposo, que era o profeta Oséias, e para mostrar a dor que o pecado, que a traição traz, mas também para mostrar a disposição de Deus de perdoar a sua esposa, que era o povo de Israel, que é a igreja hoje, e que a gente vê que muitas vezes a gente condena, a gente lê a Bíblia, vê as histórias de Israel, do povo no passado, e diz, como é que eles fizeram isso, e olha o que Israel fez, se afastou de Deus, e olha até que ponto eles foram. Só que quando a gente vai ver, a igreja cristã, ela cometeu, talvez de uma forma diferente, numa época diferente, mas traições semelhantes ao que Israel fez no passado, deixando Deus de lado, trocando Deus por outras coisas, ou misturando naquilo que Deus estabeleceu como sendo o correto e o ideal, coisas que não tinham a ver com Ele, e gerando nesse processo um afastamento. Mas aí, assim como nós muitas vezes nos afastamos de Deus, e Oséias era traído pela esposa, Oséias tinha a disposição de ir lá, buscá-la novamente e retomar o relacionamento, assim Deus faz com a gente. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, infelizmente nós traímos a Deus. Praticamente todos os dias a gente faz isso. Às vezes não de uma forma tão escandalosa, tão chocante, como o adultério, vamos dizer assim, mas sempre que a gente faz algo que a gente sabe que está contra a vontade de Deus, de alguma forma isso é uma traição. Mas ao mesmo tempo que a gente realiza coisas que desagradam a Deus, coisas que nos afastam, porque a Bíblia diz que o pecado traz separação entre nós e Deus, porque vem a culpa e aí a gente quer ficar longe, mas a gente vê instantaneamente, ao nós errarmos, nos afastarmos de Deus, Ele vindo em busca de nós, Ele vindo atrás de nós e querendo restaurar esse relacionamento, porque Ele sabe que nós sem Ele estamos completamente perdidos. Eu gosto muito de um texto que eu recito muitas vezes nas minhas orações, lá em João 15, onde Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Deus sabe que se a gente ficar sem Ele, a gente está completamente perdido e desamparado aqui. E como Ele nos ama muito e incondicionalmente, Ele desesperadamente vem atrás de nós, ainda que nós deveríamos ir atrás dEle. Porque nós é que estamos em apuros sem Ele, e não Ele sem nós. Ele está porque Ele ama. Nós estamos em apuros porque, sem Ele, nós estamos completamente à mercê do inimigo. Eu acho muito bacana também lá no Éden, no momento bacana, no modo de dizer, na postura de Deus, não o acontecido ali, mas quando Adão e Eva pecam e Deus vem para o encontro que tinha com eles, quem precisava de Deus ali? Eram eles. Mas quem vai atrás é Deus. E assim Ele age com a gente. Deus está sempre disposto a se reconciliar, a se reconectar conosco, porque Ele sabe que é só assim que nós teremos alguma perspectiva. E Ele, então,
demonstra, através dessa atitude, o quão importante nós somos para Ele. O quanto Ele quer se relacionar intimamente conosco. E que nós possamos ter um coração sensível e desejoso também de ter essa intimidade, de passar esse tempo, de ter esse relacionamento especial com a sua pessoa. E aproveitemos isso, esse privilégio de podermos relacionar com o Deus Criador do Universo, aquele que nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Que Deus nos abençoe para que todo dia a gente escolha permanecer nele, mas se a gente acabar vacilando, quando Ele vier ao nosso encontro, que a gente aceite o seu perdão, o seu chamado e nos reconciliemos com Ele. Que Deus te abençoe para isso.